Olá, a aula de hoje a gente vai falar sobre ordens e classes. No sistema de numeração decimal, a posição de cada algarismo contada da direita para a esquerda indica uma ordem. Cada grupo de 3 ordens recebe o nome de classe. O quadro ao lado é chamado de quadro de ordens e classe. Por exemplo, classe das unidades, que é a primeira ordem da unidade, segunda ordem da dezena e terceira ordem da centena. Três ordens representam uma classe. Classe dos milhares, quarta ordem, unidade de milhar, quinta ordem, dezena de milhar e sexta ordem, centena de milhar. Isso aqui representa a segunda classe, que é a classe das milhares. Então, temos a primeira classe, que é a primeira classe das unidades, formada por 3 números, e a classe dos milhares, formada também por 3 números. Vamos para a nossa atividade. Atividade 7 está escrito peças e numerais. Escreva o número de peças para representar os numerais. Por exemplo, aqui a gente tem um cubinho que representa uma unidade, a barra representa uma dezena, a placa representa a centena e o cubo grande representa uma unidade de milhar. Então, vocês vão pegar o número 3, colocar aqui quantos cubinhos são necessários para formar o número 3. Então, 3 cubinhos. O número 40 são quantas dezenas? São 4 barras dessa para formar a dezena. 600 são quantas plaquinhas de 100 para formar 600? Precisamos de 6 plaquinhas dessa. O número 3000 a gente precisa de 3 cubos grandes desse cubão para representar a unidade de milhar. Então, vocês vão fazer isso com todos os números aqui abaixo. Na atividade 8 agora, está pedindo para vocês fazerem, aqui em cima do quadro está explicando. Para facilitar a leitura dos números, as ordens são agrupadas de 3 em 3, do final para o começo. Cada um desses grupos de 3 ordens é chamado de classe. Assim, o número 415.279 temos. Então, nesse número aqui, a gente tem o que? 9 é a unidade, o 7 é a dezena, o 2 é a centena, o 5 é a unidade de milhar, o 1 é uma centena de milhar ou dezena de milhar, e o número 4 é centena de milhar. Então, aqui está explicando a primeira ordem do 9, segunda ordem da dezena, terceira ordem da centena, que formam uma classe. No número 5 é a quarta ordem, que é a ordem da unidade de milhar, duas já faz parte da segunda classe. O número 1 é quinta ordem, uma dezena de milhar ou 10.000 unidades. E o número 4, 6 ordem, 4 centenas de milhar ou 400.000 unidades. Então, da primeira à terceira ordem é uma classe, dos 3 aqui a segunda classe, como está explicando lá em cima. Na atividade de baixo, eu escrevo os seguintes números no quadro de ordem. Você vai pegar a letra A, 492. Então, vocês vão colocar aqui no quadro o valor de lugar, cada um no seu devido lugar. Na atividade 9, está pedindo para vocês, na atividade 9, vocês vão decompor o número. Então, temos aí 300, a gente tem aqui 348, vocês vão colocar 300 decompondo, 300 mais 4 mais 8. E como que se lê esse número? 348. Vocês vão fazer com os demais números, escrever o nome na frente. Nesta atividade aqui, componha numerais a partir das indicações abaixo. Observar o exemplo. O que é que tem no exemplo aí? Uma centena, mais 2 dezenas, mais 3 unidades. Vocês vão compor esse número na frente. 100 mais 20 mais 3, que vai dar 123. Vocês vão fazer com os outros aí até aqui embaixo. É só olhar o exemplo que vocês vão acertar.
Beleza? Obrigada. Boa atividade para vocês.